e bora estudar, porque o Senhor tem muito para nos ensinar através da vida de Zita Guimarães. Então vamos orar, queridos, para que o Senhor continue derramando as misericórdias dele na nossa vida. Que bom que você está aqui nessa quarta estratégia. Então, bora que bora. Deixa eu pedir para a Maí estar fazendo essa oração. A Maí, ora conosco nessa manhã de quarta-feira. Tá aí quietinha, a gente chama a Maí para orar. Bom dia a todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais uma quarta estratégia com a nossa irmã Zita. Que o Senhor venha, ó Pai, falar através da boca dela. Que o Senhor unja do alto da cabeça, plantas dos pés. Revela a tua palavra, os teus ensinamentos a nós, ó Pai. Abençoe a vida de cada um que está aqui e também cada um que vai ouvir essa gravação. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar a porção desse dia de hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Amém, amém. Obrigada, Maí, obrigada. Zita, desde já, muito obrigada, minha amiga, por ter se colocado na posição do Senhor te usar como canal do fluir dele. Então, vem para cá, vem compartilhar o que o Senhor já te entregou nessa manhã conosco. Quarta estratégia com Zita Guimarães. Amém. Graça e paz a todos. A minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, leve cativo nossa mente para que nós venhamos aprender mais do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque sem Ele eu não saberia falar nada, não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então eu dou toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ele. E o que eu venho falar hoje é sobre combate espiritual pela intercessão. Esse foi um estudo muito interessante que a gente deu ali na nossa congregação, num dia de consagração, e foi algo assim muito tremendo da parte de Deus, um ensinamento. Porque muitas vezes a gente ora e não sabe das coisas que acontecem enquanto a gente está numa intercessão, ou quando a gente se coloca na posição até mesmo para orar por uma causa, mas a gente sabe que certas coisas acontecem. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase que diz, parece que quanto mais eu oro, mais piora. Então, porque vem os combates, quando você se levanta, quando você se posiciona. Então, o combate, ele é assim, o combate é a atitude de fazer alguma guerra contra. Quando estamos envolvidos na oração, há um aumento de combate quando oramos qualquer tipo de oração. Quando você se levanta para orar por uma causa ou por alguém, o que você está entrando num combate, você está combatendo contra aquele mal que está acontecendo. E você está justamente combatendo contra quem? Contra um certo sentido, estamos fazendo guerra contra o próprio Satanás, como o próprio inimigo das nossas almas. Então, eu quero dizer que nós temos um inimigo vivo, ele está vivo. E esse inimigo, ele quer tirar justamente aquilo que Deus, o propósito de Deus na nossa vida. E quando a nossa intercessão eu vou dizer o que que é a intercessão? A intercessão é o ato de se colocar no lugar do outro, ou seja, interceder por alguém. A intercessão, ela pode ser definida como um combate espiritual, que está lá em Efésios 6:10. Você pode abrir, se você está com sua Bíblia aí, ou então você anota e depois você estuda também, o que está falando aqui, Efésios 6:10, ele diz assim, ele vem falar das armaduras, algo conhecido que nós sabemos disso, que isso aí tem que ser constante na vida do crente, que todas as manhãs a gente não sabe o que vai enfrentar no decorrer do dia, então nós precisamos revestir, tomar essas armaduras, porque cada um, Deus já entregou para cada um de nós, cada um tem o seu tamanho. Eu não posso vestir a armadura de ninguém, porque aqui é para mim, só cabe em mim, e aqui a minha só cabe em mim mesmo, não cabe em mais ninguém. A gente pode ver ali quando o rei Saul quis dar a armadura dele para Davi vencer ali, matar o gigante. Davi até vestiu a armadura de Davi,
de Saul, mas ele não disse, não, isso aqui é muito grande para mim, eu não vou saber fazer nada, porque ele já tinha a armadura dele. Então, a armadura, ela é interna, é justamente o que está falando no versículo de Efésios, no livro de Efésios 6, 10, 18, ele fala assim, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Então é toda, não é só uma parte, não é terceirizar ali, vestir um outro vestimento, mas é toda a armadura, porque cada um tem a sua função. Cada armadura que você coloca tem a sua função. E é justamente para quando você entrar num combate, você precisa se revestir, como aqui está falando sobre se você se revestir de força espiritual. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra seres espirituais do mal, que eles se levantam quando a gente se posiciona para interceder por alguém. Então, quando você se intercede por alguém, você precisa saber aonde que você vai entrar, qual é o campo que você vai entrar, qual é a terra que você vai pisar. Você não pode ir totalmente desprevenido, não pode ir com uma roupa qualquer, não. Nem um soldado, ele vence a guerra ali de qualquer jeito, ele tem que se revestir, ele tem que pegar a espada, ele tem que pegar o escudo, ele tem que pegar todo o armamento, todo o preparo para ele ir para a guerra. Então, quando nós nos posicionamos para orar, nós entramos em guerra, nós vamos entrar em guerra. E nós temos um inimigo, a quem nós vamos tirar aquela pessoa, se for uma outra pessoa que a gente estiver intercedendo, a gente vai tirar aquela pessoa das garras dele. Mas para isso a gente tem que estar o quê? Revestido, revestido das vestes espirituais, das armaduras de Deus, que ele já deixou lá prontinha para nós. Ela está pronta. Basta pegarmos e vestirmos, e toda manhã a gente tem que fazer isso. Ontem até Deus falando comigo sobre a unção que eu tive ontem, ela não vai servir para hoje. A de ontem acabou. Hoje já é uma outra unção que eu tenho que buscar. Por isso é necessário que nós tenhamos pela manhã, da nossa primícia, da nossa manhã para Deus, que é justamente para nós nos revestirmos das armaduras espirituais do Senhor para nós enfrentarmos o dia que nós não sabemos o que podemos enfrentar, o que não vamos encontrar. Então, nós temos um inimigo, nós temos que ter a certeza de que nós temos um Deus Todo-Poderoso do nosso lado, sim, mas também nós temos um inimigo que está ali só esperando que a gente abra ali uma brecha para ele entrar. E ele, o Satanás, que é o nosso maior inimigo, ele é uma pessoa real. A gente pode ver ali em Jó, no capítulo 1, versículo 6, quando Deus está fazendo ali, chega ali os anjos, e ali Deus vê o diabo, diz que o Satanás chegou lá, e ele pergunta de onde que ele vem, né? Vocês conhecem a história? De onde ele vem? Ele diz que ele vem de rodear a terra, e aí Deus começa a falar sobre o Jó, dando testemunho do Jó, que ele era uma pessoa e tal, tal. E aí ele começa a dizer, porque tu dá tudo para ele, claro que ele te adora. Então ali ele é essa pessoa que justamente ele chega lá diante de Deus. Porque por mais que ele seja um anjo caído, mas o que é que a gente entende? Que ele tem acesso ali também, ele mora lá em cima, ele está lá. Então, ele é um ser vivo, e ele tem um reino. Ele tem um reino, existe o reino de Satanás. Ele tem um reino. E qual é o desejo dele? É nos levar para morar com ele. Por isso que ele luta contra a nossa alma. Ele quer a nossa alma, ele quer tirar a nossa identidade. Porque o que ele faz muitas vezes? Ele conversa com a gente. Ele conversou com Jesus. Está lá em Mateus 4, 7, 9. Ele conversou com Jesus. Se você for filho de Deus, né? Sabendo que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, quando você realmente está na presença de Deus, muitas vezes nós somos levados
para o deserto, mas quem nos leva é o próprio Espírito Santo, é ele que nos leva. E ele levou Jesus. E o diabo fez o quê? Falou com Jesus ali. Então ele falou, ele foi justamente aonde ele sabia daquilo que Jesus estava precisando. Jesus estava com fome, estava com 40 dias ali sem comer, ele estava com fome. Então ele falou com ele e ele fala conosco. Ele fala conosco também. E ele se move também, ele se move de lugar para o outro. Eu digo que a nossa casa é a casa mais vigiada que tem, porque ele fica ali só esperando algo para vir nos atingir. Então, ele é um ser vivo, ele conversa, e ele se move, e ele tem um corpo. E olha só, em Zacarias, capítulo 3, versículo 1, 2, porque não vai dar para me ler todos, senão vai perder muito tempo, mas vocês depois podem anotar, e depois vocês verificarem lá. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 1, 2, Zacarias teve uma visão de um anjo, tinha uns anjos, ele estava falando sobre um sacerdote Josué. O Josué ia ser ungido, ele estava ali no altar. E ali tinha anjos ali. Mas tinha também o Satanás lá, o anjo mau lá, para acusar. Porque é isso que ele faz, ele nos acusa quando Deus dá um testemunho para nós. E lembra que ele falou de Jó? E nós não é diferente. Quando Deus começa a nos dar aquilo que ele tem lá no céu para nós fazer aqui na terra, ele começa a ver os nossos defeitos para acusar. E quando o Zacarias teve essa visão, ele disse que ele viu o Satanás lá, o anjo lá, falando para os anjos do Senhor, dizendo que, olha, se ele está com as vestes sujas, como é que vocês querem ungir esse sacerdote? Ele está com as vestes sujas. E aí o anjo disse o quê? Pois eu te repreendo, que o Deus te repreenda, Satanás. Deus te repreenda, porque eu vou mudar as vestes dele, porque eu sei quem ele é. Porque o diabo, ele só nos conhece por fora, pelas nossas atitudes. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Então, ele sabia que aquele sacerdote Josué que ele ia ungir ali, ele dá o testemunho. O anjo diz assim: esse é um escolhido de Deus. E ele é como um tição tirado do fogo. Olha o testemunho de alguém que está ali na terra, que Deus escolheu, que está ali na frente do altar para ser ungido. E o anjo diz: ele é um tição ali tirado do fogo. O cara era um tal, né? Era aquele cheio do fogo de Deus, assim, que estava ali fazendo a diferença ali naquele lugar. Então, ele disse: não, vou trocar as vestes dele. Tudo bem, ele pecou? Pecou, nós pecamos todos os dias, sim, nós somos pecadores. Muitas vezes pecamos no pensamento, com atitude ou sem atitude. De vez em quando a gente está ali caindo, mas nós temos um anjo que está conosco para muitas vezes nos orientar. Temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós que nos leva ao arrependimento, que é justamente para nós nos arrependermos, limpar as nossas vestes e dar sequência. Então, nós temos a vencer esses combates que se levantam para nós. Então, a gente precisa conhecer o reino do céu, sim, mas a gente precisa conhecer também o reino das trevas, porque não tem outro caminho, não tem uma terceira opção. Ou é um ou é outro. Ou você tem domínio próprio ou você tem um demônio próprio. Então, não existe uma terceira opção. Então, a gente precisa conhecer o lado também do inimigo, aqueles que vêm nos combater. Eu confesso que, eu sei que quando a gente está estudando teologia, a gente tem uns períodos assim que a gente vai e começa a identificar qual foi o livro que você mais gostou, a aula que você mais gostou. Foi estudar sobre os anjos ou estudar sobre os demônios? Então, tem gente que se identificou com anjo, que às vezes a pessoa diz: porque eu quero anjo. Tá, mas tem outro lado também que a gente precisa conhecer, para a gente saber, para poder a gente, né, combater, saber como é que a gente está lidando. Então, a gente sabe que, como eu falei em Efésios 6:11, ele vem falando sobre a cilada que ele tem e que ele nos ataca a cilada. E se a gente não souber em que nós está acontecendo conosco, quando nós nos posicionamos, tomamos uma posição
de interceder por alguém, a gente vai morrer no primeiro combate, a gente vai desistir, porque a gente não sabe como lidar com o inimigo. Ele tem poder, Deus não tirou o poder dele, mas só que o nosso Deus tem todo o poder, né? E ele fez isso em nós, ele deu isso para nós. Então, então ele tem também os objetivos dele, os objetivos real. E aí quando fala em 6:11, ele está falando sobre a cilada que ele tem contra nós. E vem da palavra grega que dá origem, a nossa palavra é método de destruição. Então, o método que ele usa, que o Satanás usa para nos destruir, quando nós nos posicionamos, está lá em 2 Coríntios capítulo 2:11, é justamente falando isso, que nós devemos, né? Não podemos ignorar, porque a ideia dele é que nós ignoramos, é que nós não conhecemos ele, é que nós deixamos ele agir de qualquer jeito, da forma dele. E aí quando fala, não, mas não é o Satanás, não, é a pessoa, porque muitas vezes as pessoas se levantam contra a nossa vida, falando coisas que muitas vezes não deveriam, nos acusando, não é elas, não. Aí a gente fica com raiva da pessoa, mas não é a pessoa, mas é quem está usando essa pessoa. E aí você identifica. E aí o que que você tem que fazer? Você tem que ter o entendimento e expulsar, mandar embora. No nome de Jesus eu te repreendo. Abraça essa pessoa caso necessário for. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque ele tem o método dele de trabalhar. E ele não desiste, ele trabalha mesmo. E nós só precisamos nos estar ali preparado, ali revestido das armaduras de Deus. E ele tem também os objetivos dele. Ele tem os objetivos, ele não vem de qualquer jeito, irmãos. Ele não vem de qualquer jeito. O que que ele vem trazendo? Ele causa dúvida, incredulidade, porque ele trabalha muito na nossa mente. Então, ele vem causando dúvida, vem causando incredulidade, ele vem causando o quê? Confusão, ele vem causando contenda, divisão, tentação. A gente vê aqui na confusão, da incredulidade, na dúvida e na incredulidade, a gente pode ver Gênesis 3, 4, 5. Foi o que aconteceu com Eva. O que que ele falou para Eva? Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma dessas árvores daqui, nenhum fruto dessas árvores? Aí ela vai dar confiança para ele, né? Lembra que eu falei que ele fala com a gente? O Satanás fala com a gente? Usou a serpente ali para falar com a Eva. Então ela falou: Ah, vocês não podem comer nenhuma dessas árvores aqui? Deus falou para vocês? Ela falou: Não. Aí ela foi conversar com ele. Por isso que a gente não tem que conversar com ele, não. Tem mais é que expulsar. O que que ela falou? Não, dessas árvores aqui a gente pode comer tudo, só não dessa daqui. Aí ele, na mesma hora, que ele é inteligente mesmo, ele entendeu. Então eu posso atacar. Não, então porque Deus não quer que vocês comam, porque vocês não vão morrer, não. Ela falou que eles iriam morrer, né? Não, vocês não vão morrer, não. Vocês sabem o que vão fazer? Por isso que Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão ficar como ele. Vocês vão ficar igual ele. E por isso que nós temos que ter muito cuidado para que a glória é só de Deus. Toda a honra, toda a glória é somente a Ele. Então, ai de mim se não fosse Ele, né, falando aqui conosco, nos trazendo esse ensinamento de como nós devemos prosseguir. Então, é somente Ele. Então, se Eva ali não tivesse dado conversa ali para o Satanás falar com ela não teria caído. Mas por quê? Porque ele causa dúvida. São dúvidas que nos trazem muitas vezes e que nos tiram da presença. Então, uma coisa que nós temos tirado da nossa mente é dívida e dúvida, porque o preço já foi pago, Jesus já pagou toda a dívida, por mais que ele venha nos acusar, dizer que, digamos que no passado nós fizemos coisa errada, ele traz muito isso, né? Muitas vezes a gente, ai meu Deus, eu queria fazer alguma coisa, mas assim, ai Senhor, será que eu posso fazer? Será que eu posso orar por alguém? Não, mas eu fui tão mal, eu causei tanto erro, eu fiz tanta coisa errada,
Acho que eu não sou capaz de fazer. Irmão, nós somos capazes, porque nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Hoje nós somos nova criatura, nós nos devemos, não devemos nada para o inimigo, não. Não devemos nada. E Jesus disse, Deus disse que nós devemos dever só o amor a Deus, porque Ele nos ama, Ele é amor. O Salmo 118 vem dizendo, diga, o amor do Senhor dura para sempre. Pegue o Salmo 118, coloque na sua casa, na sua geladeira, onde o amor do Senhor dura para sempre. Então, quando vir qualquer retaliação, qualquer coisa do inimigo lançar sobre a nossa vida, o amor do Senhor dura para sempre, é para sempre. Então, ele vem com esses métodos dele, justamente para nos tirar da presença de Deus, para querer colocar essas confusão na nossa mente. E ele vem o quê? Vem causando a divisão, né? Como eu falei, contenda, né? Como tem isso, né? No meio, né? No nosso meio, muita contenda, tentação, tem o quê? Erro de doutrina. Às vezes a pessoa não está ali entendendo a mensagem e tal, aí a mente vai lá para o outro lado, entendeu de maneira errada. Aí lá vai, né? Não, porque não pega a Bíblia, só vê ali o que fala. A gente, às vezes, muitas vezes, é muito levada por coisas assim, por ensinamentos, que Deus não está ali naquele ensinamento. E é errado. Eu até pedi perdão, muitas vezes, de Deus, porque por muitas vezes eu também falei de coisas que eu ouvi de um coach, eu ouvi de alguém, mas não estava relacionado na palavra. E aquilo que não está na palavra é pecado, é contra os ensinamentos de Deus na nossa vida, do que Deus já fez. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses ensinamentos que a gente aprende errado, porque o inimigo usa de todo esse ensinamento errado que nós aprendemos. Isso é uma coisa sutil, é uma coisa ali que vem, assim, parece tão real. É um engano, irmão. O engano é o que muitas vezes nos tira da presença de Deus, por isso que nós temos que ter a Bíblia sempre ali como um manual da nossa vida em tudo que nós formos fazer. O Satanás tem um exército organizado, ele se organiza, ele tem um exército bem organizado, ele tem soldados reais, ele tem um reino, ele tem líderes que eles se preparam. Então, o reino do Satanás é um reino preparado. Eles não vêm de qualquer jeito, eles fazem reunião para aquilo que eles venham fazer. Eles não vêm de qualquer jeito, não, para nos atacar. Então, nós aqui precisamos ter cuidado com isso, porque eles fazem reunião, eles debatem lá sobre a nossa vida para vir nos atacar. Em detalhe, quando envia um demônio para vir nos atingir e ele não consegue, porque nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu. Deus falou para Caim, o pecado está na porta, cabe a você abrir ou não. Se você abrir, ele vai entrar. Então, decida. Então, a decisão é nossa. Nós já tivemos um estudo com a pastora Rose sobre falando, a tristeza, a angústia, a solidão, ela está na tua porta. Cabe você abrir ou não para ela entrar. Então, não abre. E se por acaso abriu, de certa forma, ora ao Senhor, repreende e diz, Senhor, manda embora em nome de Jesus. Pega o nome de Jesus, manda embora, porque é só nesse nome que a gente vai vencer, só nesse nome que ele pode sair. É no nome de Jesus, manda embora, Senhor, eu te peço perdão, eu recebo o teu perdão, fecha essa porta por dentro, Senhor, e que o Senhor leve lá para o lugar determinado, porque o inferno, Deus criou o inferno para o Satanás e para os seus anjos. Não foi para quem ele criou, não foi para os filhos. Então, nós não somos de lá, nós não somos desse reino. Mas nós temos o quê? A autoridade, porque também não é tudo, não vamos também puxar só para o lado dele lá, não. É só para a gente saber o porquê que muitas coisas acontecem errado na nossa vida. Então, mas nós temos a palavra, nós temos o nome de Jesus. O nome de Jesus, a autoridade que Deus nos deu, é isso que nós temos que usar. É a autoridade que Deus já nos deu, Ele não vai dar, Ele já nos deu.
Então, nós precisamos saber que nós temos autoridade, sim. Curar enfermo, irmãos, expulsar demônio, isso aqui é para quem se posiciona, para quem se coloca na posição, não é para quem teve um dom, não. É para quem se coloca na posição embora, a enfermidade que viesse, vai embora, e não adianta falar gentil, não. Não adianta falar, não, sai daqui, ele não vai sair, você tem que gritar mesmo, bate o pé e dá uma ordem, vai embora, porque nós temos o nome de Jesus, nós temos a nossa voz, Deus nos deu a voz para expulsar, para mandar embora, e nós temos também os armamentos que nós temos, que é o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Esse é um armamento muito maravilhoso que nós temos, que Deus já nos entregou, o manual. Tem um outro também que nós temos aqui, toda terça-feira, que é o quê? O testemunho. Você vai contar o que Deus fez na sua vida. É o testemunho. Nós temos aqui a terça-feira do transbordo, é você contar aquilo que Deus fez. Quando você está contando aquilo que Deus fez na sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está pisando em cima da cabeça da serpente. A cabeça do Satanás. Você está pisando ali e está dizendo, olha aqui o que o meu Deus fez na minha vida. E olha aqui o que eu creio que ele vai fazer e vai continuar fazendo. Então, isso é uma ordem, ele tem que sair. Ele não vai prevalecer, ele tem que sair, porque Deus já fez tudo por nós. E nós temos o quê? O sangue do Cordeiro. O sangue derramado que Jesus já derramou lá na cruz por nós, já foi remissão, ele já pagou todo o pecado nosso, já foi tudo pago, já está tudo pago. E aí a gente vem com a nossa confissão, nós vamos contar confissão vitoriosa. Conte coisas de vitória, coisas pela fé, nós precisamos dar pela fé e não por vista, não pelo que está acontecendo no momento. Ande por fé, creia, acredite, determine, sabe? Determina que você já está curada, como a Michelle falou ontem, Michelle está curada. E ela pode olhar no espelho e dizer, eu estou curada porque o Senhor já me curou e é o meu próximo testemunho contar ali o que aconteceu, porque isso é algo que você vai pisar. O inimigo tentou fazer todo o mal, mas ele não venceu, porque o nosso Deus é todo poderoso e ele já fez tudo por nós. E quando nós contamos, quando nós falamos, nós damos uma ordem e ele tem que sair. E nós precisamos o que também? Da revelação da palavra. É muito importante, irmão, nós tirarmos esse tempo, nós darmos a primícia do nosso tempo. Logo que nós acordamos, se vocês, não sei se vocês já têm o hábito de fazer isso, mas se vocês pegarem logo a palavra, naquela hora que a sua mente está bem fresquinha ali, ainda não pensou em muita coisa, muita preocupação, você começar a colocar a palavra, isso vai edificar muito a sua vida, você vai começar a entender, vai começar a ter revelação ali. Por quê? Porque você está dando a primícia do seu tempo. Ali a primícia, logo o seu primeiro momento. Sim, o primeiro momento eu já acordo direto na palavra. Já vai na palavra, já. E aí depois você vai orar, vai fazer os seus pedidos, seu devocional, vem para aqui para a sala, vem ouvir, depois continua estudando, que você vai ver o que você vai ter, você vai adquirir mais fé, você vai adquirir autoridade, né? Porque Deus já nos deu, mas a gente precisa ativar todos os dias, e através da oração no nome de Jesus, né? A habitação do Espírito Santo, que é em nós, que é dentro de nós, que nós devemos limpar todo dia, tirar toda a cinza, como eu falei, é todos os dias a misericórdia do Senhor se renova na nossa alma. Então a gente precisa orar, Senhor, obrigada, porque por mais um dia, pela tua misericórdia, o Senhor renovou a minha alma, porque a alma poderia não ter voltado, de muitos não volta mais. A nossa alma foi renovada, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, obrigada pela tua fidelidade, porque nós temos que declarar isso. Aqui as palavras que Deus for falando, vamos declarando, porque é isso que vai trazer para nós essa autoridade, essa fé, e que você não vai aceitar mais
que o inimigo venha querer fazer morada na sua vida. E aí agora você vai entender, já entendeu. Quando você começa a orar, interceder por alguém, se colocar na posição da pessoa e saber que vai vir sim, mas tem muita gente que não quer entrar porque vai dizer, não, eu vou sofrer os combates, não tenha medo de combate não, porque você já é mais que vencedora, você já venceu, o Senhor já venceu por nós, então é no nome dele que nós vamos guerrear, é no nome dele nós temos que nos revestir de toda a armadura que nós devemos revestir e correr para o abraço, porque nós sabemos que Deus é maior na nossa vida. Então, que essa palavra hoje você possa meditar. É uma ministração bem longa, um estudo bem longo, essa palavra, mas é muito interessante. Eu peguei as partes que principal, porque o nosso propósito é realmente que Jesus espera é que um dia nós estejamos ao lado dele. Esse é o propósito, por isso que nós precisamos conhecer tanto o lado da esquerda como o lado da direita. É preto no branco, irmãos. Só tem trevas e luz. Só tem luz. Nós estamos na luz. Por isso nós foi chamado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Aleluia! Olha, Zita, pode continuar nas quartas. Quando for o seu dia, pode continuar dando um estudo aí sobre intercessão. Meu Deus, você tem autoridade, hein? Você tem uma espada nas mãos. Levante para lutar. Zita estava dizendo que a nossa mente, né? Ela fica aí com muita dívida e dúvida. Eu costumo dizer que quem dorme com a dúvida acorda com conselhos tenebrosos do medo. Então não tenha dúvida, o Senhor não colocou você para ter dúvida. Nós andamos por fé. Meu Deus do céu, hein? Ó, daqui a pouco o estudo está saindo. Você pode compartilhar com alguma pessoa que fica ali mimizenta. Ah, eu não posso, eu não tenho coragem, eu não sei o que fazer. Ó céus, ó terra, ó mar. Envia para ele, para que ele possa entender que ele tem autoridade, que tem uma palavra viva, um Deus que guerreia por nós. E ele pode sim expulsar. Como diz a minha mãe, o mundo espiritual existe, hein? Não queira ver. Expulse da sua vida. Bora que bora, mais uma quarta estratégia você pode passar aí para o seu irmão. Ana Maria, olha aqui para a gente finalizar mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Zita Guimarães. Amém. Venha o teu reino, Senhor. Continua usando a vida da Zita, de todos os irmãos que ouviram essa palavra, Senhor. Que a tua armadura esteja sobre a vida de todos, Senhor. Que todos tenham fome e sede, Deus, da tua palavra e busquem, Deus, incessantemente. Venha o teu reino, seja feita, Deus, a tua vontade. Nós somos santos, separados, como a Zita falou. Chega de brincar. Nós temos a armadura e o Senhor já deixou tudo preparado para nós. Muito obrigada, Senhor. E, Senhor, de posse de toda a tua armadura, nós clamamos ainda, Deus. Passa, Senhor, nos unge com o sangue do Cordeiro, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todas as hostes espirituais do mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigada, família. Tenha um dia mais que abençoado e amanhã